Aí, Paulo. Já voltamos, então, com a terceira palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2022, nossa sétima edição. Muito obrigado a todos que estão participando, pessoal aqui da Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela. Muito obrigado a todos por estarem participando, pessoal aqui de Rondônia, Roraima, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos os estados. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco nesse evento. E muito obrigado, principalmente, aos nossos patrocinadores, que sem eles, com certeza, nós não estaríamos aqui hoje fazendo esse evento. Muito obrigado a Bayer, a Control4, a Arbogen, a Mirexes, a Invix Ambiental, a Dinagro, a Komatsu Forte, a Singenta e a Tamex S. Mas não vamos perder mais tempo, não, porque o Rodrigo Cirello, que é diretor comercial da Futuro Florestal, vai falar sobre um tema muito importante. Mogno africano, mitos e verdades. Coloca ele do meu lado, que é aqui, está aqui. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Paulo. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre as culturas florestais, principalmente sobre essas que trazem, às vezes, algumas dúvidas e grandes potenciais aí para o mercado brasileiro. Então, agradeço o convite e vamos em frente. Vamos lá. Você está em que cidade hoje? Você está em Garça, você está morando em Guarujá, você está em que cidade hoje? Eu estou aqui em Garça, né? Eu fico aqui pelo menos duas semanas por mês, rodando as florestas, as mudas e atendendo todas as demandas. Tem muitos clientes que gostam de vir aqui visitar de perto as florestas, né, Paulo? Você conhece aqui, sabe que tem muita floresta para rodar embaixo e sentir realmente que é uma floresta comercial dessas espécies alternativas, né? Então, estou aqui no meio da floresta. Ótimo, maravilha. Então, não vou perder mais tempo, não. O tempo é seu e parece é sua. É com você, Rodrigo. Maravilha, obrigado, Paulo. Bom, pessoal, agradeço aí a presença de vocês. Eu vou começar falando sobre esse tema, né? É importante quando a gente fala de florestas tropicais, de espécies alternativas ao eucalipto, pinos e todas as outras, né? Que a gente tem no nosso país. Então, por que eu trouxe esse tema mitos e verdades, né? A gente tem hoje a espécie mogno, as espécies, né, de mogno africano com grande potencial no mercado. Antes disso, eu vou falar um pouquinho só sobre a Futuro Florestal, né, uma empresa familiar, criada em 2006 para realizar alguns serviços de implantação e manejo florestal das florestas e sistemas agroflorestais de uma empresa que também é da minha família, que se chama Tropical Flora Reflorestadora, aqui em Garça, onde eu estou hoje. Em 2022, a gente completou mais de 8 mil produtores atendidos, né, desde o fornecimento de mudas florestais aqui do nosso viveiro, que hoje tem capacidade de produzir em torno de 1 milhão de mudas ano, tanto com espécies nativas quanto exóticas, né, de madeireiras, de restauração, enfim, de vários, para várias finalidades. E serviços de consultoria e assessoria técnica florestal. Eu tenho aqui o privilégio de ter como sócios meus irmãos, a Valéria e o Eduardo, e a gente, desde o começo, né, desde o nosso histórico, é sempre com foco no desenvolvimento desse setor de madeiras nobres, em projetos de plantios puros, né, homogêneos, só uma espécie, plantios mistos, onde a gente envolve mais de uma espécie, sistemas agroflorestais, que a gente hoje chama muito de agrofloresta, né? Sistemas agro-silvopastoris, né, que tem a integração de pecuária e floresta, e vários outros, né? Preferencialmente essas espécies nativas e exóticas com alto valor comercial, que a gente chama de madeiras nobres, né? Então, abordando já o assunto, né, sobre o mogno africano, bom, mogno africano, logicamente, é uma espécie africana, né, vem do continente africano, ela pertence à família das meliáceas, que é a mesma do mogno brasileiro. E até por isso, né, como o mogno brasileiro é uma espécie que foi muito conhecida no mundo afora, né, pela sua qualidade de utilização, muito exportada até os anos 2000, quando ela teve uma proibição de exploração aqui no país,
algumas meliáceas que tinham características similares começaram a ser chamadas também de mogno, lá fora mahogany, né? As mais conhecidas no nosso país e mais plantadas são o caia senegalensis e o caia grandifoliola, anteriormente conhecido aqui no país de forma errônea como o caia ivorensis, né? Depois eu falo um pouquinho mais à frente sobre toda essa reidentificação que acabou mudando a nomenclatura dessa espécie plantada aqui no Brasil. Tem características silviculturais excelentes, né, no seu desenvolvimento, uma espécie que tem um vigor bastante interessante para crescimento, né? Um ciclo crescimento rápido a gente fala, porque tem ciclos de madeiras tropicais brasileiras, que são muito utilizadas como o próprio mogno brasileiro, que tem ciclos acima de 25, 30, 40 anos. Os mognos africanos, né, tanto senegalenses quanto grandifoliola, a gente tem falado num ciclo de 20, no máximo 22, alguns locais onde tem menos chuvas, características climáticas e de solo piores, a gente pode dizer que seriam prazos um pouco maiores, mas em média é de 18 a 20 anos para o seu corte, né? Isso falando em países nórdicos, assim, o Paulo já teve lá o privilégio de estar lá na Suécia, Finlândia, todos esses países, a gente sabe que o crescimento de florestas é 60, 70, 80 anos. Então, para eles, o nosso ciclo de 20 é praticamente um ciclo curto, né? Mas, enfim, são espécies que têm esse crescimento que a gente considera rápido perante essas outras de prazo maior, né? Então, conhecendo um pouco mais, o caia senegalensis e grandifoliola, como eu disse anteriormente, são as mais plantadas no país. Porém, existem diversos outros tipos de caias, né, dessa família. Então, caia senegalensis, grandifoliola, antoteca, que tem também alguns plantios no nosso país, tem venda de mudas, a gente já comercializou mudas também do antoteca. O caia ivorensis, que, né, também tem alguns plantios, apesar, né, de ter tido essa reidentificação, a gente sabe de plantios que existem. Aqui a gente tem alguns indivíduos plantados com essa espécie, a gente produziu aí há alguns anos, acho que 2, 3 anos, 4, 5 mil unidades dessa espécie, plantamos aqui algumas linhas para testar, né, para ver o desenvolvimento dela, mas a gente também tem o caia madagascarensis, tem o caia niásica, tem vários outros tipos de caia. Aqui eu aproveito a deixa para falar dessa palestra que eu tive, né? Eu tive uma palestra alguns anos atrás, em 2019, quando a gente, um pouco antes, né, da pandemia, foi na Reserva Natural Vale, onde a Associação Brasileira dos Produtores de Mogno Africano realizou um excelente evento, trazendo o Dr. Ulrich Gael, que é um dos grandes experts na pesquisa e desenvolvimento dos caias em geral. Ele pesquisou todas as caias e ele conseguiu observar onde elas ocorrem, mapeou, né, todas as caias na África, desde a África até Madagascar. Então, ele conseguiu entender um pouco de qual é a melhor ocorrência, onde elas têm onde elas ocorrem com mais frequência, onde elas são mais exploradas. Então, isso para nós que trabalhamos com o mogno africano é muito importante para a gente comparar qualidade de sítio onde a gente pretende plantar a espécie onde ela ocorre naturalmente, né? E aí que ele trouxe para nós a correta identificação do caia, que era chamado de caia ivorensis, e ele foi lá e identificou através de folhas, casca, né? Eu vou colocar aqui para vocês a imagem das folhas, por exemplo, das espécies, né? Então, a gente tem aqui, no caso das mudas, né? Você consegue observar, são características bastante subliminares, mas você olhando com cautela, você consegue ver a diferença entre o caia ivorensis, que ele tem uma folha um pouco pontiaguda e com ranhuras diferentes, né? Quando você vira a folha para trás,
Você tem o caia grandifoliola aqui, pelo próprio nome, as folhas são grandes, são as maiores folhas dentro desse universo das caias, e tem o caia senegalensis, que tem uma coloração diferente, mais verde, uma folha mais pontiaguda, mais fina, né? Então, baseado nisso, né, no formato, na cor, no tamanho das folhas, você consegue identificar qual é uma espécie ou outra, né? Seja para você comprar, né, a muda, produzir essas espécies e saber qual que realmente você está plantando, né, caso você não tenha tanta confiança do fornecedor que está te vendendo essas mudas, mas essas são as características que fizeram com que ele identificasse, né, o Dr. Ush Gael, que as florestas plantadas no nosso país, seja lá na Embrapa Oriental, no Pará, seja em outros lugares que ele estava, por exemplo, na própria Reserva Natural Vale, tinham algumas parcelas plantadas com essas árvores já adultas, e ele conseguiu identificar que eram de caia grandifoliola. Então, aqui a gente tem um pouco também das folhas, frutos e sementes. Vocês podem ver aqui na foto da direita que as sementes acima são do mogno brasileiro. É uma semente alada, né? Só que ela é bem diferente das outras, né? Do lado direito, na parte inferior, a gente tem as sementes do grandifoliola, e à esquerda a gente tem as sementes do caia senegalense. Você vê que é uma semente menor. Os frutos que estão aqui ao meio, eles são bastante similares, porém o tamanho também difere, né? Quando você pega o fruto do caia grandifoliola, são frutos um pouco maiores, do caia senegalense são frutos menores. Aqui eu estou trazendo um pouco desse universo de espécies, tá? Para falar um pouco aí de cada um deles. Então, aqui está a Valéria, né? A minha sócia, minha irmã, à esquerda, com uma muda de mais ou menos 1 ano de idade, plantada aqui na fazenda. Acho que esse plantio foi feito já há alguns anos. Então, aqui um caia senegalense. No meio tem o caia grandifoliola. Você pode observar que na parte apical, quando ele dá uma flor, quando ele vegeta, né, dá um lançamento novo, tem as folhas são vermelhas, então você consegue ver bem a diferença entre o que é o grandifoliola e o caia ivorensis aqui à direita, justamente nesse plantio experimental que a gente fez para testar ele aqui. Ele tem aí as folhas verdes, ele tem um lançamento com folhas na parte apical um pouquinho mais avermelhadas, só que o vermelho mesmo é o grandifoliola, quando ele tem esse lançamento novo. Aqui um pouco das árvores já mais adultas, né? Você consegue ver a diferença, né, de forma. Todas elas têm um fuste bastante reto, porém, quando você vai ver em altura, você consegue ver indivíduos em maior altura do grandifoliola e do ivorensis. Posso dizer que o Anthotheca também ele segue essa dinâmica mais parecida com o ivorensis. O que difere? O caia senegalensis, quando ele tem uma disponibilidade de sol, né? Porque essa árvore que a Valéria está abraçando aqui do caia senegalensis é uma árvore que estava na borda, né? Na borda do sistema agroflorestal com um palmito pupunha. Ele tem aí sol à vontade nas suas laterais, né? Sem competição. Quando dá aí 4, 5 metros de altura, ele abre a copa, né? Porque é uma espécie que tem dominância de dossel. Quando ele está embaixo da floresta, ele vai buscar a luz. Então, ele vai bastante reto. Quando ele chega na disponibilidade total de luz, ele abre a copa, né, para se desenvolver e ser dominante, né, no dossel. E as outras caias, por exemplo, o caia ivorensis, ele tem essa característica de ir mais alto, ele buscar e abrir a copa lá em cima, com 15, 20 metros. O grandifoliola também. Qual a vantagem do ivorensis nesse caso? Ele é uma espécie muito reta, mesmo quando ele está aberto de luz, né? O grandifoliola também é uma espécie reta, porém, a gente vê algumas ondulações quando a gente olha para o fuste dele, né? Então, acho que são características morfológicas, né, de cada árvore,
mas são importantes de serem mencionadas quando você pretende fazer um plantio mais ou menos adensado. Então, aqui mais um pouco delas, né, que são plantios mais jovens, né, Grandifoliola, Caia ivorensis e Caia senegalensis. Aqui são alguns clientes que plantaram, né? Então, o do meio aqui é no sul da Bahia. Você vê que é uma árvore que foi plantada com bastante espaçamento, né? No caso dessa do meio aqui do ivorensis, mas ele está bem reto, né? Aqui ao lado, né, direito, a gente tem um plantio mais adensado, né, de Caia senegalensis. Então, você vê que ele também ficou com uma altura bacana, porque ele tem esse adensamento. E na esquerda, o Grandifoliola também num consórcio com palmito pupunha, um espaçamento também bastante largo, e ele tem aí uma dominância apical bastante interessante. Aí vem a pergunta, quando começam os mitos, né, e verdades, né? Qual é a melhor espécie? Bom, como a Futuro Florestal não é uma empresa que comercializa ou defende apenas uma espécie florestal, a gente não diz que tem a melhor espécie. Existe a melhor espécie de acordo com as características, né? Para cada tipo de característica. Então, características edafoclimáticas, né? Você tem que ver solo, clima, topografia, vegetação existente. Você tem que ver a infraestrutura da propriedade, acessos, mercado, né? Então, as características silviculturais das duas mais plantadas no Brasil, né, Caia grandifoliola e senegalensis, são muito interessantes para diversos tipos de clima que existem no nosso país. Se você vai lá no sul, você tem o clima subtropical, né, que tem ocorrências aí, muitas vezes, de geadas, de situações difíceis de você conduzir qualquer uma dessas duas, né? Então, não seria indicado, né, o plantio de mogno africano em regiões onde você tem esse risco de geada e riscos de você perder, né, essa cultura. As duas têm um desenvolvimento muito similar, então a gente pode dizer que se fosse para ganho de quantidade de madeira, né, a gente pode comparar as duas de uma forma bem similar. Bom, a Caia grandifoliola tem um desenvolvimento em mais altura? Tem, sem sombra de dúvidas. Porém, ele tem as suas limitações também, né? A gente tem, por exemplo, no caso de pragas e doenças, a gente tem o Caia grandifoliola, tendo hoje uma maior ocorrência do cancro do córtex, né, nas regiões mais úmidas, principalmente, onde ele vai melhor, né, que é algumas feridas que vão dando na casca, é um fungo que vem sendo estudado por vários pesquisadores, várias universidades. Então, toda a espécie florestal que começa a ser plantada, né, ser domesticada no país, ela vai sofrer, em uma hora ou outra, um ataque de pragas e doenças que são importantes de serem pesquisadas e controladas. Porém, a gente tem que falar sobre elas, né? Não adianta a gente esconder o sol com a peneira, né? No caso do senegalensis, tem uma pequena ocorrência também de alguns cancros, mas em uma quantidade assim, infinitamente menor. Então, quando você compara uma espécie com a outra, vem também o ponto da rusticidade, né? E é aqui o quinto item do slide. A rusticidade é uma característica bastante importante do Caia senegalensis. Ele, naquele mapa inicial que a gente mostrou, né, a gente viu lá que ele ocorre desde o leste ao oeste, né, da África, quase que em toda a parte longitudinal, né, da África, só que ele está ali naquela região mais seca, próxima à região subsaariana, né, onde o índice pluviométrico é bastante pequeno. Então, é uma espécie que a gente vem recomendando bastante para locais onde você tem baixo índice pluviométrico, né? Por exemplo, a gente tem regiões do semiárido brasileiro que chove pouco. Então, pode ser uma alternativa. Eu posso dizer com certeza, sem visitar a área? Não, mas é um indicativo que essa espécie
pode ocorrer de uma forma bastante interessante nessas regiões. Qualidade da madeira. A densidade, as espécies que têm essa característica de ocorrer em climas mais áridos, elas acabam tendo uma densidade maior, porque elas tiveram menos chuvas, né, no desenvolvimento. Então, ela acaba sendo uma madeira com densidade mais dura, né? O senegalensis ele tem uma densidade maior, né, do que o caia grandifoliola, e a coloração da madeira ela é uma coloração um pouco mais clara, mais amarronzada, enquanto que o caia grandifoliola é uma madeira mais avermelhada, uma madeira um pouco mais macia e menos densa, né? Com relação ao preço da madeira, olha, se a gente for falar de preço de madeira no país, né, mais à frente eu vou falar um pouco justamente sobre essa questão, a gente tem diferenças, sim, de preço para as madeiras que são mais duras, podem ser usadas para piso, são um pouco mais valorizadas. Porém, eu acredito, tá, o que a gente tem enfrentado, tanto nos desbastes quanto no corte final, né, dessas madeiras plantadas aqui no Brasil, que elas vão ter uma similaridade de preço, principalmente porque elas duas vão ser chamadas de mogno, né? É o mogno africano, esse aqui é aquele mogno mais marrom, aquele ali é um mogno mais avermelhado, né? Então, assim, diferente daqueles que só defendem o grandifoliola ou de outros que só defendem os senegalenses, a gente acredita que elas vão se equiparar no preço. E lá fora, se eu for exportar? Bom, primeiro, para você exportar madeira, primeiro você tem que ter volume. Sem volume, você não vai exportar. Você vai vender no mercado nacional. Então, primeira coisa, antes de você questionar qual é o melhor preço, é olhar o mercado nacional. Com quem elas vão competir? Vão competir com quais espécies nativas, né? É com o próprio mogno brasileiro? Não, porque ele é proibido de tirar, a não ser poucos que são autorizados e praticamente exportam 100% da sua produção. Eles vão concorrer com as espécies que estão aí, a coqueluche do mercado, o frejó, o cumaru, o ipê. Então, é isso que, né, tem que se prestar atenção na hora de você falar, mas aquele lá vale mais, esse aqui vale menos. Não, a gente faz as nossas planilhas considerando um preço bastante similar entre elas. Bom, aqui a gente tem o caia senegalensis, né? Vocês podem ver um pouco aí da muda, né? A muda ela é mais verde mesmo, né? Ela tem essa característica, né, nas folhas mais esverdeadas. Aqui a gente tem uma tora, né, que foi desbastada aqui na nossa empresa. Ela tem essa cor mais amarronzada, né? Vocês vão ver que mais à frente nós vamos falar do grandifoliola e ele é mais vermelho, né? Ela é uma espécie mais rústica a solos e ao clima, porém, ela tem essa necessidade de uma poda e desrama, e ela tem a ocorrência de galhos, né, laterais, então ela precisa fazer essa desrama a partir do primeiro ano, já tem que começar a corrigir se tiver algum tipo por exemplo, ataque de formiga, atacou a parte apical, bifurcou, tem que ir lá e fazer a sua correção, mas a partir do segundo ano você tem que fazer essas desramas pelo menos até o quarto ano, né? Para que você tenha um fuste livre de galhos, né? Toda espécie madeireira que você quer vender madeira com alto valor agregado, ela tem que ter um fuste limpo, sem nós, né? Isso é o que vai valorizar a sua tora, né? Principalmente as primeiras duas toras comerciais de 2, 3 metros de altura. Então, você deixando um fuste livre de pelo menos 6 a 8 metros é o ideal para que você tenha uma venda, né, de toras de qualidade. Ideal, devido a isso, um espaçamento um pouco mais apertado, a gente fala bastante no 3x3, 3,5 por 3,5, mais à frente eu vou falar de outros espaçamentos, mas para os senegalenses a gente tem utilizado esse espaçamento de 3x3. No caso do caia grandifoliola, como eu falei atrás, ele é um fuste mais alto, né? Ele tem uma menor rusticidade ao clima e ao solo, ou seja, se você vai plantar o caia grandifoliola,
pensa numa quantidade de milímetros de pelo menos 1.500. Ah, não tem 1.500? Não, aqui chove de 1.200, 1.300. Dá para plantar? Dá. Só que você tem que ficar muito atento aos períodos de seca. Ah, chove 1.200, mas é bem distribuído. Chove todo mês pelo menos 30, 40 milímetros. Beleza. Agora, vai ficar 6 meses sem chover. Eu vou precisar molhar? Vai precisar molhar, entendeu? É uma espécie exigente, a água, ela fica alta, é uma espécie que produz uma árvore bastante grande, então, se você não molhar, vai dar problema, né? Ela pode ser plantada em sistemas puros e mistos, né? O caia senegalensis também, porém, como o grande foliola tem esse fuste mais alto e a copa é um pouco menos densa, pelo menos até o 12º ano, você consegue plantar sistemas agroflorestais de forma bastante positiva, né? Porque você tem a entrada de luz lateral, ele fica alto, o sol, dependendo da inclinação, né, de como você plantou, né, se é leste-oeste, se é norte-sul, enfim, você consegue ter bastante insolação nas plantas que ficam embaixo desse sistema. Já o caia grandifoliosa, o senegalense, se você plantar ele bastante aberto, ele vai abrir aquela copa, né? Você vai ter que fazer as desramas, mas mesmo assim chega uma hora que ele abre e ele forma uma copa bastante densa. Então você tem que pensar nessa estrutura de copa quando você for consorciar, né? Seja com alguma criação, né? Pecuária ou, por exemplo, ovinos, né? Caprinos, ou se você vai fazer, por exemplo, o consórcio com a agricultura ou com espécies arbóreas que vão produzir castanhas, frutos e outro tipo de produto. E aqui a gente chega em outro... Muita gente fala bastante, né, sobre questões de espaçamento, né? Se puder botar na tela aí esse slide, eu acho importante. Aqui a gente tem os diversos espaçamentos, né? Então, qual é o melhor espaçamento? Isso aí todo evento que a gente vai de mogno africano tem sempre o xiita que defende esse ou aquele modelo. Não, esse aqui é o melhor, aquele ali é o pior. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Bom, gente, cada característica de solo, cada característica de região tem o seu modelo que é melhor ou pior. No começo, aqui na Futuro Florestal, a gente começou, a gente estava na fase que a gente chama de domesticação da espécie no nosso país. A gente começou com o modelo seguindo a dinâmica do eucalipto, no modelo 3x2, 1.666 mudas por hectare. Depois a gente foi tirando esse adensamento, passando para o 3x3, que é um dos modelos que a gente usa bastante ainda para os senegalenses. Mas para os mognos, sinceramente, aqui na Futuro, a gente não usa mais do que o 4x4. Né? A gente tem visto muitos problemas em espaçamentos muito abertos, né? Mas tem muita gente que gosta. Não, eu vou plantar só no 8x8, outro 10x10. Bom, se você tem uma espécie que ainda não está domesticada totalmente, não tem ainda clones comprovadamente melhores, como que você vai plantar só o número final de mudas, de árvores que vão ficar no sistema, né? Eu assisti uma palestra agora recentemente de um outro parceiro nosso que falava em deixar 200 mudas por hectare no final. Então, está aqui no 7x7. É legal? Pode ser legal. Agora, eu vou plantar já no 7x7. E se eu tiver árvores que morrerem? Se eu tiver doenças, pragas, fogo, sei lá, qualquer problema que eu perca árvores lá no 10º, 15º ano. Eu plantei já o número final, né? Então, assim, qual que é a melhor solução? Planta um equilíbrio. Se você não quer plantar o 3x3, você acha muitas árvores. Ah, não vou ter utilização para o desbaste. Não acho legal ter que vender para lenha. Bom, tudo bem. Planta um pouco mais aberto. Mas se você abrir demais, primeiro, tem aquele problema de você não ter árvores muito retas, né? Como o caia grandifoliola já é uma espécie que se você plantar sozinho, você vê que ele dá uma tortuosidade,
Se você plantar ele muito aberto, vai dar problema. Então, assim, eu acho que é importante você ter essa competição lateral, que é positiva no desenvolvimento florestal, primeiro, para você diminuir um pouco o desenvolvimento em velocidade daquela árvore, né? Porque a gente sabe que a madeira juvenil, ela também não é bacana, né, para o corte futuro, né, dessa madeira. Se você põe mais árvores por hectare, você diminui um pouco o crescimento, que elas vão competir lateralmente, pelo mesmo nutriente, pela mesma água, e aí você vai ter um desenvolvimento em menor velocidade de madeira juvenil. Conforme você vai fazendo os inventários e vai diminuindo a quantidade de árvores, você vai aumentando a velocidade de crescimento numa hora que ela já está produzindo uma madeira de melhor qualidade. Eu já ouvi isso bastante do nosso amigo Gilberto Terra, né, que é engenheiro florestal e um especialista nesse tema, né, de análise do crescimento das florestas. Eu acho que ele está certíssimo, né? A gente não tem que ter ansiedade para cortar a madeira com 15 anos. A gente tem que saber que a floresta vai cortar com 20, né? Então, vamos à frente aqui para o próximo slide. Então, espaçamento, ainda sobre essa questão de espaçamentos. A gente tem os espaçamentos amplos e os mais adensados, né? Os adensados, a gente considera que são do 3x2 até o 4x4, e os mais amplos de 5x5 até 10x10. Então, essas são as vantagens que eu estava dizendo. Os adensados proporcionam melhor forma de fuste para as árvores, elas vão crescendo retas, buscando o sol, essa competição que elas têm lateral. Você tem maior possibilidade de escolha nos desbastes, né? Forma, doença e alguns danos que podem ocorrer na sua floresta, por exemplo, com ataque severo de formigas. Porém, você não deve atrasar o desbaste, não pode ter dó. Chega lá no 6º, 7º ano, o seu inventário está dizendo, precisa cortar. Ah, que dó, mas eu vou ter que vender para lenha. Tem que cortar e vender para lenha. Faz parte do sistema produtivo. Não adianta a gente achar que a gente atrasar e dar, não, eu vou ter todo. Não. Se você atrasar, vai atrasar o crescimento das suas florestas. Então, precisa fazer. Aqui a gente vende mogno africano para lenha. Não tem jeito. Vende jequitibá rosa para lenha. Vende mogno brasileiro para lenha. Faz parte da dinâmica do desenvolvimento da floresta e você não pode ter dó, né? Você vai ter produtos intermediários também. Pode ser que não no primeiro desbaste, tá? Apesar que eu tenho visto pessoal vendendo para morão, para tratar morão, para uma série de atividades que podem agregar valor. Aqui, a gente vendeu muita coisa para lenha, tá? Lenha e carvão. E não nos arrependemos por ter feito isso, tá? Nos mais amplos, a gente tem a forma, logicamente, mais prejudicada. Você pode ter muita árvore torta, pode quebrar a árvore com ventania, porque uma floresta mais adensada, ela tem a proteção aí das bordas, né? Ela, quando você passa, lógico que se passar um vendaval aí, daqueles de arrancar a árvore inteira, não tem jeito, né? Você tem, no caso dos amplos, menor escolha de árvores ou nenhuma escolha, se você plantar 150 a 200 indivíduos por hectare, e a renda fica concentrada apenas no final do ciclo. Então, sobre a madeira, aqui a gente tem uma imagem bastante bacana do lado esquerdo e do lado direito, o mogno caia senegalense. Aqui é uma tora tirada de um sistema agroflorestal com mais ou menos 12 anos, então ela gerou, ela não foi muito desramada, ela ficou com uma tora muito grossa. Na hora que o meu pai tirou ela aqui do sistema, ele fez pranchões, né? Cortou o bico a corrida, fez aí pranchões e vendeu bastante, por um preço bastante interessante, esses pranchões aí que tinham mais ou menos 2 metros de comprimento. Bom, mercado, né? Comercialização, desbastes e corte final. Vou falar um pouco aqui do mercado, trazer um pouco dos números de floresta natural. Então, ressalto aqui, né, diferente de alguns que colocam o preço do ITTO para falar de quanto vai vender a sua floresta aqui no país, né?
o ITTO é International Tropical Timber Organization, qualquer um pode se criar e conseguir cotações, tá? De diversas espécies. Eles passam, você tem que ficar atento nas especificações que tem lá, nas cotações, se é FAS, se é FAS One Face, cada tipo de especificação vai ter um preço diferente. E quem regra esse sistema é a National Hardwood Lumber Association. Formato de venda hoje pode ser verde, seca em estufa ou seca ao ar. FAS, que é o mais alto grau de preço, né, disponível no mercado, então 83% a 100% dos cortes devem ser limpos da madeira. Essa limpeza é medida em grandes áreas retangulares, sendo classificada a melhor face. No entanto, o FAS mais valorizado tem que ter as duas faces totalmente limpas dessa forma, né? Então, aqui eu mostro um pouco do preço na África Central para o mercado asiático. Isso também interfere para que lugar que você está cotando. Então, no ITTO, eles têm essas diferentes tabelas. Aqui o CAIA, no Asian Markets, em toras, ele está 265 euros por metro cúbico. Então, essa característica LM, AB, e aí AB/BC/C, 175 dólares. Isso aqui é tora, tá? Tora de floresta natural. E aqui madeira serrada, tá? Também em euro, FAS GMS 450 e FAS fixa 500 euros o metro cúbico, tá? Isso aqui é uma África Central para o mercado asiático. As cotações de Gana, tá? Isso aqui é importante falar. Eles mandam quinzenalmente para você, se você se cadastra pelo seu e-mail, as cotações. Isso aqui é de 1 a 15/10. E aqui, ó, as especificações que eu disse, ó, Gana, FAS, aí tem até a medida, né, da prancha, ó, 100 milímetros por 150 milímetros ou mais, por 2,40 metros. E aí seca ao ar e seca em estufa. Eu acho interessante, né, ver essas cotações, porque lá em Gana, o seco ao ar é mais caro do que o seco em estufa, né? Eu acredito que deva ser, porque demora mais, né, para você poder secar toras ao ar, mas aqui no Brasil é o contrário, tá? O seco ao ar, ele costuma ser mais caro do que o seco estufa, costuma ser mais caro que o seco ao ar, tá? E aqui o sliced veneer, que é, na verdade, a lâmina, né? Lâmina de mahogany. Então, o preço está bastante interessante, né, no mercado internacional. Importante citar que é essa qualidade, e não é a tora toda que dá essa qualidade. Quando a gente serra a madeira, a gente tem diversos produtos. Você tira pranchão, você tira viga, caibro, tábua, sarrafo, ripa, bloco, dormente. Então, cada um desses formatos de madeira, você vai ter um preço, né? Você vai tirar uma tora redonda, quando você faz a limpeza da tora, pego agora uma venda que a gente acabou de fazer para um cliente que pediu um mogno africano do Pará. A pessoa que colheu e serrou a madeira, na hora que ele fez a limpeza da tora, que se tirou as costaneiras, ele vendeu a parte lateral, né? Essa primeira limpeza, ele vendeu para Tramontina fazer algumas utilizações de cabos, né? Cabos de faca, cabos dos instrumentos que eles produzem lá. Ele vendeu por um preço mais barato, né? Ele falou, cara, se eu não utilizar, se eu não aproveitar todas as peças dessa tora, dá prejuízo. Então, ele vende essa limpeza para eles, fica a tora quadrada. Quando ele pega essa tora quadrada, ele vai vender diversas finalidades. Esse cliente comprou bica corrida, pranchões. Ele veio filetando esse quadrado e vendeu pranchão. Então, a madeira não dá para você pegar, que nem algumas empresas fazem no mercado, pega o total de metro cúbico de tora e vem e pega aquele preço maior lá que a gente colocou do outro slide,
Fala, não, multiplica por 1.200 euros aqui, vai dar não sei quantos milhões de faturamento por hectare. É quase que um estelionato você fazer esse tipo de coisa, mas é o que acontece com algumas empresas do mercado. Eu vejo o cara falando com a maior cara de pau que você vai dobrar o capital a cada 2 anos. Não, a cada 2 anos, a cada 4 anos, alguma coisa assim, você duplica seu capital. Compra aqui um lote de mogno africano comigo. Olha, infelizmente, muita gente cai, né? Vai lá e não, mas pode ser que o cara está falando mentira, mas se for metade do que ele fala, já está bom. Mas não é bem assim, às vezes não é nem metade, tá, gente? Então fiquem atentos aos estelionatários que tem no mercado, as empresas que não são sérias, né? Estão vendendo sonho e depois eu não sei onde eles vão se esconder, porque o Brasil é grande, mas a gente acha, né? Talvez ele já está comprando lá um lote lá em Miami, lá para ficar escondido lá, viu, Paulo? Mas, enfim, aqui eu vou falar um pouco da nossa vivência. Aqui é um desvaste que a gente fez na nossa floresta. Então, aqui tem toras, né, de caia grande foliola e caia senegalenses, que a gente foi usar, já processou na nossa serraria, né? O meu pai fez uma serraria pequena aqui, mais para fazer uso de desbastes. Então, aqui toda a madeira que vocês estão vendo colhida e serrada era de desbaste, né? Foi cortada em pranchas que um cliente pediu, com 2,5 mais ou menos, né? 1 polegada de espessura. Esse pedido era a carreta chegando da estufa, a gente teve que secar a estufa, né, essa madeira. Aqui à direita, no canto superior, a gente tem pranchas que foram serradas e secas ao ar aqui na nossa propriedade. O valor médio, né, dessa madeira de desbaste foi de 2 a 2,5, né, só que secas em estufa. Lembrando que foram as peças selecionadas, porque as peças com defeito a gente teve que tirar, que o cliente, logicamente, iria refugar. E aqui a gente põe alguns produtos do desbaste. PMVA, produtos de maior valor agregado. A gente acabou fazendo uma parceria com uma dessas empresas que tem uma mesa de CNC, fez tábuas maravilhosas com desbaste, né? Ele pegou pedaços de pranchas, né? Meu Deus, fugiu aqui meu nome. Mas ela pegou essas tábuas, né? Colou, fez a colagem no sargento e depois usinou com diversos tipos de formato. Aqui no meio a gente tem uma bandeja com painel colado. Isso é um trabalho feito da Kaya Woods com designers, né? Ele pega sarrafos, né? Faz a cola. Você tem que, para usar madeira de desbaste de 8, 10 anos, que ela ainda não tem uma qualidade, vamos dizer assim, adequada, uma das utilizações é você fazer painéis. Você faz os painéis colados, depois você usa e usina, né? E aqui à direita, um produto que a gente conseguiu emplacar, que são as dornas de cachaça, né? Feitas pela Tropical EcoWood, que deram um resultado bastante interessante, um estudo até, né, na indústria da tanoaria. Aqui alguns móveis que a gente fez aqui com marceneiro, também de madeiras de desbaste, mas esse com caia senegalense, agregou bastante valor, né, no produto. E aqui, realmente, esse caso da tanoaria, né? A gente fez uma parceria com uma pessoa que estava fazendo os estudos, né, para consolidar a madeira de guanandi e de mogno africano para uso na tanoaria, né, dornas de cachaça, barris de cachaça, e ela deu um resultado sensorial muito interessante, né? A cachaça que você coloca para envelhecer, né, a cachaça prata, ela fica com uma coloração mais amareladinha, mais ouro, né? Com uma degustação ficou bem positiva. E, além de tudo, os testes químicos e toxicológicos deram positivo, de uso positivo. Desculpa, gente. A gente fala demais aí, complica. Aqui é o trabalho, justamente que eu falei da Kaya Woods, né?
desenvolvendo esse trabalho com os designers. Foi um trabalho muito bacana. Eles se até expuseram na Design Weekend, na semana anterior. Aliás, nesse ano, acho que foi 2 ou 3 anos atrás, foi antes da pandemia. Ficou muito interessante o trabalho deles e mostrou que é possível você usar os painéis colados de mogno africano. Então, aqui é o corte final que eu fui acompanhar em Roraima. Fui chamado para acompanhar essa madeira e ver se eu tinha algum mercado aqui no sul e sudeste. Muito bonita essa madeira. Tinha uns 100 metros cúbicos cerrados, esperando para venda. No final, essa madeira foi comercializada e teve um valor entre 2 a 5 mil reais o metro cúbico. Aí depende justamente daquilo que eu falei. O que era? Era tábua, era prancha, era caibro, era viga. Então, cada diferente formato da madeira, de acordo com a secção da tora, você tem um uso diferente. Aqui, olha que coisa mais linda, o uso para tampos, né, de mesa. Um tampo de mesa maravilhoso. A própria serraria tinha uma marcenaria no lado. Ela fazia portas, janelas, esquadrias. E esse tipo de tampo, ela tem essas nuances de cor. Conforme bate o sol, ela dá uma coloração diferente. É muito bonita a madeira. Aqui eles fizeram também pisos e forros para teste, para ver se o mogno dava certo. Para o caso de pisos, deu certo para as áreas onde você tem menor circulação, acho que é a caia grande foliola. Então, onde tem menor circulação, não tem muito problema, mas onde você tem grande circulação, ela começa a amassar, porque ela é uma madeira considerada mediana, né? Ela não é macia, totalmente macia, mas ela não tem a dureza de um IP, de um cumaru, né? Ela tem mais ou menos 600, 650 quilos por metro cúbico quando ela já está seca. E uma madeira utilizada mais para esse tipo de finalidade, que é piso, ela tem que ter 700 quilos acima, né? Mais densa. Eu acredito muito nos senegalenses para isso, que vai ficar na casa dos 800 quilos por metro cúbico, né? Aqui é uma visita que o pessoal da ABPMA, né, a Associação Brasileira dos Produtores de Mogno, fez lá na Tramontina, onde se verificou que o valor médio da madeira, isso aí, na verdade, foi uma cotação que eu fiz com os produtores que estão no Pará. Hoje eles estão vendendo o valor médio da madeira em pé de 400 a 800 reais, aí tudo depende da negociação, do local onde está localizada essa floresta, de quanto tem de madeira no local, e o custo médio da madeira já carregada no caminhão, né, em tora. Então, o cara, além de vender, cortar, bater a floresta, ele tem que colocar no caminhão, precisa com guincho, com munk e tal, 600 a 1.000 reais o metro cúbico, tá? Isso aqui é uma venda que eu acabei de fazer. Madeira chegou semana passada aqui em São Paulo. Eu estou até para ir visitar o cliente que comprou, tá? Isso aqui foi para instrumentos musicais. Madeira linda, de caia grande foliola, tirada ali da região próxima de Belém. Madeira de 25 anos, mais ou menos, tá? O produtor não sabia, não lembrava ao certo se ele tinha plantado em 97, 98, mas foi por aí que ele plantou. Então, a madeira foi abatida, foi serrada numa serraria local e depois foi seca na Exman, que é uma empresa muito conhecida lá. Eu trouxe a venda dessa madeira, né? O pessoal fala, vai vender. Bom, essa madeira, para retirar lá na Exman, R$ 4.200 o metro cúbico, tá? Então, é um valor interessante? Mas esse valor não é o valor que o produtor vai receber. O produtor, nesse caso aqui, recebeu R$ 800 da madeira em pé. Aí a pessoa que foi lá e comprou dele, abateu, serrou, transportou até a serraria, pagou para serrar, depois transportou até a estufa, pagou para secar, mais de 500 pau por metro cúbico. Então, teve todo um custos na cadeia toda
na verdade, quem ganhou mais foi o intermediário do que o próprio produtor. Mas bem, 800 a R$ 1.000 foi um valor bastante interessante para quem conduziu essa espécie, né? Hoje, você vai vender madeiras, por exemplo, mais tradicionais como o eucalipto. Eu fui vender esses dias da minha sogra uma floresta de 40 anos, o cara estava querendo pagar R$ 180 no metro cúbico em pé, né? Num lugar de fácil acesso, com asfalto. Então, lá eles estão vendendo aí por 800 a 1.000. Aqui um pouco do produtos de maior valor agregado já produzidos pela Tramontina, né? Lá nessa unidade que eu mostrei. Então, tábuas, bancos, né? Você vê um banco aí por R$ 1.590. Enfim, tem peças diversas, né? E aí vem, por que plantar mogno africano no Brasil? Olha o tamanho dessa tora aí, com 22 anos, que eu visitei lá em Roraima. Porque é uma espécie que tem esse vigor de crescimento, uma espécie alternativa, dá menos trabalho, por exemplo, do que as nativas, que você tem que fazer o registro, o cadastro, uma série de burocracias que hoje existem no Brasil. Infelizmente, os órgãos ambientais e os governos estaduais não regularizam seus sistemas de cadastro, não automatizam para ficar uma coisa mais fácil e a gente ajudar o produtor a plantar nativa. Então, plantar espécies exóticas ainda é um excelente negócio, principalmente o mogno africano, que tem um grande potencial, madeira de excelente valorização. E aqui eu falo, eu mostro um pouco aqui, né, desse mercado aqui que a gente está. Não, peraí. Não é aquele slide, não. Eu vou por aqui. Ó. Com quantos anos vamos cortar? Aí a gente volta primeiro para esse, depois a gente volta para aquele lá. Quanto custa plantar um mogno africano? Depende da sua infraestrutura, do tamanho da área que você vai investir, se o plantio vai ser mecanizado ou manual, do tipo de solo e de outras variáveis que existem dentro do plantio de mogno, né? Então, aqui eu trouxe um fluxo de caixa básico, né? Não vou dizer que ele é geral para todos os plantios do Brasil, porque muda muito, né? De acordo com o que você vai fazer com plantio com equipe. Rodrigo, travou sua transmissão, travou o seu áudio também. Nós estamos adiantados a hora. Voltou? Fala aí. E saiu fora aqui, Rodrigo. Então, nós dois aqui. Sua apresentação saiu fora. Você está me ouvindo, Rodrigo? Não, travou e caiu. Fala aí, vamos ver. Aí, fala. Voltou agora? Voltou agora. Sua apresentação sumiu. Bom, nós estamos adiantados a hora. Você tem mais alguma coisa para falar? Como é que está a apresentação? Está no final. É só agora bom, os números. Só que ela sumiu, você tem que deixar isso aqui de novo. Tá. Já estão bem adiantados, né? Passamos quase 20 minutos. Vamos lá. Aí, voltou. Pode continuar. Maravilha. Então, assim, voltando, desculpa aí a falha. Isso daqui é um fluxo de caixa resumido, não é para todas as áreas do Brasil, vai depender muito da infraestrutura, do tamanho da área, se o plantio vai ser mecanizado ou manual, do tipo de solo, outras variáveis. Mas aqui a gente tem do ano 1 ao ano 20, né? A gestão depende muito de como você vai gerir o seu projeto, se vai ser equipe própria ou equipe terceirizada. Aqui na parte de gestão, quanto mais escala, menor o seu custo de gestão, como qualquer outro projeto florestal. Aqui os números gerais, então, madeira de despacho, como eu falei, a gente já considera lenha, então R$ 45 o metro cúbico. Madeira do segundo desbaste, 1.750, então a gente já considera madeira para a serraria. Corte final, a gente é bem conservador, considera R$ 2.500. Aqui, é importante a gente dizer, né,
que mesmo com o nosso conservadorismo, a gente tem uma taxa interna de retorno interessante, de 17,07% ao ano, né? A gente considera números bastante conservadores, então, por hectare, se você fizer tudo direitinho, vender a madeira serrada e seca em estufa, a gente tem R$ 424.525. Nesse caso específico, considerando o espaçamento 3x3, tá? Com todos os procedimentos que são necessários nesse tipo de cultivo, bem diferente de alguns modelos que eu tenho visto, que falam até R$ 1.400.000 por hectare de ganho, né? Aqui não é venda de madeira em tora, que é uma venda de madeira serrada, considerando que você já vai processar a madeira. Importante dizer que a taxa interna de retorno, né, que a gente considerou, nesse caso, foi obtida com base na receita de, né, como eu falei, de madeira serrada, sem valorização ao longo dos 20 anos, então a gente não considera X% de valorização ao ano, para a gente ter o pé no chão. Eles foram referenciados em madeiras nobres semelhantes e sem certificação. E a gente sabe que, se for certificado, a gente pode obter, né, no FSC ou outra certificadora como Serflor, em torno de 10% a 20% superior. O custo de beneficiamento em São Paulo, a gente considerou R$ 250 por metro cúbico, que é o que cobra uma serraria aqui em Garça, e o custo de estufa, a gente considerou um aqui de Ipauçu. Se eu fechar a estufa dele, ele me cobra R$ 100 no metro cúbico, né? Bem menor do que lá no Pará. As perdas que a gente considerou para chegar naqueles números iniciais que eu falei, né, aqui na apresentação anteriormente, foram de 40% a 50% de perda, ou seja, você tem dos 300 metros cúbicos de tora no hectare, você vai ter 150 metros cúbicos de madeira serrada. Algumas dúvidas que alguém deve ter, se alguém tiver: qual a maior vantagem da espécie, dificuldades, se existe mercado e qual era a mínima que se deve plantar. Aqui alguns dos serviços que a gente oferece, as espécies que a gente também produz no viveiro, e aqui os nossos contatos, né? Se você quiser mandar um e-mail, entrar no nosso site, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, estou aqui à disposição. Obrigadão. Desculpa, o microfone está desligado. Volta lá no seu slide dos seus contatos lá. Vou pôr de novo para o pessoal poder anotar. Tá. Volta um para trás e põe para publicar aí. Bom, enquanto você... vamos colocar na tela aí. Enquanto isso, a gente conversa aqui. Rodrigo, nós estamos super adiantados no horário. O pessoal está perguntando aqui sobre doenças, tem várias perguntas aqui. Vou pedir para você... Aí, pessoal, anota aí, ó. Quer falar com o Rodrigo, está todo o contato aí, ó. E acompanhe, que vocês vão ficar muito bem informados. Pode tirar, Luísa, vou ficar nós dois agora na tela. Então, Rodrigo, vou pedir para você responder o pessoal aqui no chat, porque senão as minhas duas palestrantes vão me matar agora na sequência. O pessoal quer saber mais sobre doença, tá? Doenças, né? E o valor esperado até fora. Bom, tem várias perguntas aqui. Beleza? Beleza. E as suas considerações finais, meu amigo? Bom, as minhas considerações finais é o seguinte: plantar floresta é um negócio muito gratificante. Você entra na sua propriedade rural, hoje vê ela com pastos eventualmente degradados, culturas que não estão dando um resultado que você espera. Você tem lá áreas ociosas, você não sabe o que fazer, né? Aquela areazinha de 10 hectares, 3 hectares, uma curva de nível que você... as curvas de nível que você acha que poderiam ser melhor utilizadas, florestas, principalmente de mogno africano, são uma excelente solução e podem trazer um ganho futuro, principalmente para o produtor rural, que depende justamente da propriedade para compor um complemento de renda para a sua aposentadoria. Então, eu acredito muito em floresta. Como eu já disse antes, a gente não acredita só no mogno africano, nós acreditamos nas nativas madeireiras, em algumas outras exóticas, como teca, cedro australiano,
e outras espécies que a gente acha muito potencial. Então, se você quiser fazer contato com a Futuro Florestal, saber a melhor análise da sua terra, uma análise de aptidão, de qual espécie plantar, qual modelo você fazer, conte com a gente. Agradeço ao Paulo novamente aí pelo convite, Paulo. A gente está aí sempre à disposição. E acompanhe os nossos canais, que lá tem muita informação justamente para essas dúvidas de pragas, doenças, sistemas, preços, enfim. Estamos juntos aí para construir um país mais verde, com mais produção e com mais floresta. Muito obrigado, Rodrigo. E aqui só duas considerações. José Sena, excelente apresentação. Rodrigo, muito objetivo. Elizabeth Weber, muito interessante e importante a exposição. Grato, obrigado. Então, nossa diretora Luísa, já roda a vinheta do nosso próximo palestrante, a nossa próxima palestrante. E nós vamos falar de um tema que nunca foi falado aqui no Congresso Floresta Online, é inédito. Roda a vinheta, Luísa.